Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou ver um jovem talento como Endrick ganhando cada vez mais espaço na seleção brasileira, sob a batuta de Carlo Ancelotti? Com o apoio fervoroso dos torcedores e a atenção da mídia esportiva, o ex-atacante do Palmeiras se torna uma opção cada vez mais palpável no banco de reservas. Em uma coletiva recente, Ancelotti não apenas elogiou o potencial do atleta, mas também fez uma comparação intrigante com Neymar. Será que estamos prestes a testemunhar uma nova era no ataque da seleção? Vamos explorar essa expectativa e o que isso pode significar para o futuro do futebol brasileiro. A seleção brasileira vive um momento de expectativa e ansiedade, especialmente em relação ao jovem prodígio Endrick, ex-atacante do Palmeiras, que ganhou os holofotes da mídia esportiva e o apoio fervoroso dos torcedores brasileiros. A questão que permeia as discussões é: será que Endrick deve ter mais espaço nos jogos da seleção? Em uma coletiva de imprensa realizada na última terça-feira, 23, o técnico Carlo Ancelotti abordou essa inquietação, destacando o potencial do jovem atleta e fazendo uma comparação com Neymar, que também figura entre os favoritos da torcida. O Endrick pode jogar todo jogo, ele tem capacidade. A torcida pede muito, mas também temos Neymar. Vão querer os dois, mas acredito que eles serão apoiados, disse Ancelotti, com um tom descontraído que reflete a pressão positiva que envolve os dois jogadores. Apesar de toda a expectativa, a realidade é que Endrick ainda não teve muitas oportunidades de mostrar seu talento em campo. Durante o empate contra Marrocos, ele permaneceu no banco e, apenas na partida contra o Haiti, entrou aos 18 minutos do segundo tempo, balançando as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Esse cenário levanta questionamentos sobre a estratégia de Ancelotti e a possibilidade de o jovem atacante se firmar como titular. O próprio Endrick, em suas declarações, demonstrou respeito e admiração pelo técnico italiano, afirmando: "Ele é um grande treinador, tem cabeça. Agradeço muito a Deus por ele estar aqui, porque ele não vai fazer o melhor só para o Endrick ou para a torcida, mas para o time." Essa percepção do atleta reflete uma maturidade que pode ser crucial em sua trajetória na seleção. O histórico de Endrick no futebol é digno de nota, especialmente considerando sua ascensão meteórica após deixar o Palmeiras. Depois de enfrentar um período de reservas no Real Madrid, ele foi emprestado ao Lyon, onde viu seu desempenho crescer e seu nome ser reconhecido na Europa. Essa evolução culminou em sua convocação para a Copa, mas agora ele se vê em um dilema: como se destacar em um time recheado de estrelas e com um técnico que já demonstrou sua preferência por jogadores mais experientes? A presença de Neymar, que retorna após uma lesão e é esperado com grande expectativa, só intensifica essa competição interna. O contraste entre a juventude promissora de Endrick e a vasta experiência de Neymar é um dos pontos centrais que a torcida e a mídia estão de olho. À medida que a seleção brasileira se prepara para o próximo desafio contra a Escócia, Ancelotti deve traçar uma formação que considere todas essas variáveis. Com a ausência de Rafinha devido a uma lesão, a expectativa é que a escalação inclua jogadores como Alisson, Casemiro e Vini Júnior, ao lado de Matheus Cunha. Será que o jovem Endrick conseguirá conquistar seu espaço em um time tão competitivo? As implicações dessa decisão não são apenas pessoais para o atacante, mas refletem a dinâmica de um time que busca se reinventar e se destacar no cenário internacional. À medida que a seleção avança, a pergunta permanece: quem se destacará nessa nova fase e como a história de Endrick se entrelaçará com a de Neymar? A resposta pode estar mais próxima do que se imagina, e o próximo jogo promete ser um divisor de águas. A situação de Endrick na seleção brasileira pode ter consequências significativas para o futuro do jovem atacante e para o próprio time. A pressão da torcida e a expectativa em torno de seu talento podem influenciar não apenas seu desempenho individual, mas também a dinâmica do grupo. Com a volta de Neymar e a ausência de Rafinha, o técnico Carlo Ancelotti terá que equilibrar as necessidades do time com as demandas da torcida, que clama por mais minutos para Endrick.
Essa dualidade de responsabilidades pode gerar um ambiente de tensão, mas, ao mesmo tempo, também pode servir como um catalisador para que Endrick se desenvolva ainda mais sob a tutela de um treinador experiente. As reações em torno da situação de Endrick não se limitam apenas ao público. Os próprios jogadores, especialmente Neymar, têm demonstrado apoio e camaradagem, reconhecendo a pressão que o jovem enfrenta. Além disso, o cenário do mercado de transferências está sempre em ebulição, com clubes europeus observando o desempenho de Endrick de perto. A ascensão do atacante no Lyon, após sua passagem pelo Real, mostra que ele é um ativo valioso, não só para a seleção, mas também para o seu clube. Essa visibilidade pode gerar oportunidades futuras, tanto de valorização de carreira quanto de transferências que, se bem geridas, podem resultar em um retorno financeiro significativo. Considerando o cenário atual, um futuro onde Endrick se torna titular da seleção não parece tão distante, especialmente se conseguir se destacar em jogos futuros. A possibilidade de ver Neymar e Endrick jogando juntos, como protagonistas, é uma perspectiva animadora para os torcedores brasileiros. Contudo, a pressão para que ambos entreguem resultados consistentes será alta. À medida que avançamos para os próximos compromissos da seleção, a expectativa em torno da atuação de Endrick promete agitar o ambiente tanto nos estádios quanto nas redes sociais, preparando o terreno para discussões acaloradas sobre seu papel no time. A próxima partida contra a Escócia será um teste crucial, e todos estarão de olho em como Ancelotti irá ajustar sua estratégia para integrar essas duas estrelas em ascensão. E se eu te dissesse que a chegada de Leonardo Jardim ao Vasco da Gama pode ser o divisor de águas que a torcida tanto esperava? Após deixar o Flamengo, o treinador aceitou o desafio de comandar o Gigante da Colina e as expectativas estão nas alturas. Será que ele tem a fórmula mágica para levar o Vasco de volta ao topo do futebol brasileiro? Fique ligado, porque vamos explorar como a experiência de Jardim pode transformar a equipe e reacender a paixão da torcida. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão seleção. Vamos seguir com mais informações. A recente decisão do treinador Leonardo Jardim de deixar o Flamengo para assumir o comando do Vasco da Gama gerou um intenso burburinho no cenário esportivo brasileiro. Jardim, que se destacou à frente do Flamengo em sua última temporada, conseguiu conquistar o coração da torcida com um futebol envolvente e resultados expressivos. No entanto, a oportunidade de dirigir o rival histórico trouxe uma nova perspectiva para sua carreira, onde ele poderá enfrentar o desafio de reerguer um time que busca recuperar sua grandeza no futebol nacional. Essa mudança não se resume apenas a uma troca de clube, mas representa uma nova fase na trajetória de um treinador que sempre se destacou pela sua capacidade de adaptação e inovação tática. A escolha de Jardim pelo Vasco também reflete uma ambição maior, tanto pessoal quanto profissional. O clube de São Januário atravessa um momento de reestruturação e busca se consolidar novamente entre os grandes do futebol brasileiro. Com um projeto audacioso em mente, a diretoria vascaína viu em Jardim a figura ideal para liderar essa transformação. O treinador, conhecido por seu trabalho metódico e pela habilidade em desenvolver jovens talentos, poderá trazer um novo fôlego à equipe, além de implementar um estilo de jogo que pode agradar aos torcedores. A pressão por resultados imediatos será grande, mas, ao mesmo tempo, Jardim terá a chance de deixar sua marca em um clube que carrega uma rica história. A mudança também provoca uma reflexão sobre as rivalidades no futebol carioca. A passagem de um treinador que fez história em um clube para o seu maior rival é um fenômeno que provoca reações em cadeia, tanto entre os torcedores quanto nos próprios jogadores. A expectativa é que Jardim consiga unir o grupo e fazer com que os atletas se sintam motivados e valorizados, mesmo diante da pressão que um clássico pode trazer. A torcida do Vasco, ansiosa por novos ares, espera que o novo comandante consiga imprimir sua filosofia de jogo e, assim, transformar a equipe em uma verdadeira força dentro do campeonato. Essa transição será observada de perto, e as primeiras partidas sob seu comando poderão ser decisivas para a aceitação do trabalho pelo público. Por fim, a saída de Leonardo Jardim do Flamengo e sua chegada ao Vasco simbolizam não apenas uma mudança de ares, mas também uma nova narrativa dentro do futebol carioca, repleta de expectativas e desafios.
O treinador, que já acumulou experiência em diferentes clubes e países, agora tem a oportunidade de escrever um novo capítulo em sua carreira, enfrentando a tarefa de elevar o Vasco a um patamar de competitividade que há tempos não é visto. A torcida, ávida por conquistas, espera que Jardim traga consigo um novo espírito, capaz de resgatar a essência vitoriosa do clube. Assim, o cenário se desenha para uma nova era em São Januário, onde a paixão pelo futebol e a busca por resultados se entrelaçam em uma história que promete ser emocionante. A chegada de um novo jogador ao Vasco da Gama pode ser o ponto de virada que o clube tanto espera para retomar seu lugar de destaque no cenário do futebol brasileiro. Com uma história rica e uma torcida apaixonada, o Vasco sempre foi sinônimo de superação e resiliência. Um atleta talentoso, capaz de agregar não apenas habilidades em campo, mas também liderança e carisma, pode ser a peça-chave para revitalizar o espírito coletivo do time. Ao integrar-se ao elenco, ele não apenas traz sua técnica, mas também experiência acumulada em outras competições, o que pode servir de inspiração para os jovens talentos que buscam seu espaço. A presença de um jogador com essa bagagem pode criar um ambiente propício para o desenvolvimento e evolução técnica de todos ao seu redor. Além disso, a influência de um novo nome pode ser sentida fora das quatro linhas, impulsionando a imagem do clube e atraindo novos patrocinadores e torcedores. Quando um jogador se destaca, ele se torna uma referência, não apenas para aqueles que acompanham sua trajetória, mas também para a mídia e o mercado. O Vasco, que já passou por momentos desafiadores, pode se beneficiar enormemente de um ídolo em ascensão que traga visibilidade e credibilidade ao clube. Essa visibilidade não se traduz apenas em receitas financeiras, mas também em um renascimento do orgulho vascaíno, que se reflete na lotação dos estádios e na movimentação nas redes sociais. Um jogador carismático pode ser a ponte entre o Vasco e novos fãs, reacendendo a chama da paixão que sempre esteve presente na história do clube. Em campo, a forma como um jogador pode contribuir para a dinâmica da equipe é fundamental. Se ele possui uma habilidade excepcional de leitura de jogo e um estilo de jogo que se complementa com os demais integrantes do time, a transformação tática pode ser significativa. A sinergia entre os jogadores é essencial para o sucesso de qualquer equipe, e a chegada de um novo talento pode ser o catalisador que faltava para que o Vasco se torne um time mais coeso e competitivo. Um jogador que saiba segurar a bola, criar jogadas e finalizar com precisão tem o potencial de mudar o rumo de partidas decisivas, garantindo não apenas vitórias, mas também a confiança necessária para enfrentar adversários mais fortes. Por fim, o impacto emocional que um novo jogador pode ter sobre a torcida é inegável. O Vasco é um clube que vive intensamente a paixão de seus torcedores, e a conexão que um atleta pode estabelecer com a arquibancada é algo que transcende o simples ato de jogar futebol. Quando a torcida se identifica com um jogador, sente que ele é parte de sua própria história e de suas aspirações. Essa relação simbiótica não apenas motiva o atleta em campo, mas também fortalece o vínculo da torcida com o clube, criando uma atmosfera de união e determinação em busca de objetivos comuns. Assim, a contribuição de um novo jogador vai muito além do que se vê nos números, ela toca o âmago da cultura vascaína, alimentando a esperança de dias melhores e repletos de conquistas. A paixão dos torcedores por seu clube é um fenômeno que transcende o simples ato de assistir a uma partida. Para os fãs, a relação com o time é profundamente emocional, moldada por histórias de superação, derrotas amargas e vitórias inesquecíveis. Nas arquibancadas, a atmosfera é eletrizante, e cada grito de apoio ressoa como um hino coletivo que une pessoas de diferentes origens e histórias. Os torcedores não apenas assistem aos jogos, eles vivem e respiram o clube, transformando cada partida em um evento que vai além do esporte, tornando-se uma celebração da identidade e da cultura local. Essa conexão intensa é alimentada por memórias afetivas que se entrelaçam com as experiências de vida de cada um, criando um elo que muitas vezes se perpetua por gerações. No entanto, as opiniões dos torcedores sobre o clube nem sempre são unânimes. Enquanto alguns celebram a trajetória de sucesso e as conquistas, outros expressam descontentamento, especialmente em tempos de crise ou má gestão. As redes sociais se tornaram um espaço onde essas vozes se entrelaçam, permitindo que torcedores compartilhem suas frustrações e esperanças de forma rápida e acessível.
A crítica à administração do clube, a performance dos jogadores e até as decisões táticas do treinador são questões frequentemente debatidas, revelando a diversidade de sentimentos que coexistem dentro da torcida. Essa pluralidade de opiniões é uma expressão autêntica da democracia do torcedor, onde cada um tem a liberdade de se manifestar e contribuir para o debate sobre o futuro do seu amado time. Além disso, a cultura do torcedor é rica em simbolismos e rituais que reforçam a identidade coletiva. As músicas entoadas nas arquibancadas, os trajes coloridos e os bandeirões que adornam os estádios são manifestações de um amor que vai além da razão. Para muitos, a experiência de ser torcedor é um legado que se passa de pai para filho, e essas tradições são cuidadosamente preservadas ao longo do tempo. As rivalidades, por sua vez, adicionam uma camada extra à experiência, tornando cada confronto entre clubes uma batalha épica, onde o apoio incondicional é testado. Esse fervor não se limita apenas aos jogos, pois os torcedores também se mobilizam em campanhas sociais e eventos comunitários, reforçando o papel do clube como um agente de transformação na sociedade. Por fim, a opinião dos torcedores é uma força poderosa que pode influenciar diretamente as decisões dentro do clube. A pressão por resultados pode levar a mudanças significativas, desde a contratação de novos jogadores até a escolha de treinadores. No entanto, essa influência não deve ser subestimada, pois os torcedores também desempenham um papel crucial na construção da cultura do clube. Eles são os guardiões de suas histórias, os críticos mais exigentes e, ao mesmo tempo, os maiores apoiadores. Assim, a voz da torcida deve ser ouvida e respeitada, pois é ela que, com seu amor incondicional e suas aspirações, molda o presente e o futuro do clube que tanto amam. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.